Nossa musa do Centrão, nossa musa da política, nossa musa da vacina, ela, Clarissa Oliveira. Tudo bem com você, Clarissa? Musa do Centrão é sacanagem, hein, Clarissa? Boa Ela tarde ama pra você. Centrão, gente. Ela adora esse assunto. Eu gosto desse assunto centrão mesmo, esse que é o pior. Eu sei que pra muita gente deve parecer meio chato, mas eu acho uma emoção só, uma maravilha. Eu acho Agora, que antes de é a tudo, eu quero espinha dar uma dorsal dica da para política. vocês. Eu quero dar uma dica para vocês de promessa e Ah. mandingas para a vacina. Vocês sabem que a Luísa, minha filha de 8 anos, quase 9, meses e meses e meses atrás, virou e falou: Pois, mamãe, eu vou fazer uma aposta com você que a vacina vai ficar pronta no começo de dezembro. Aí eu, Luísa, não vai, não Ó. assim, aquela coisa, Ó, né? Beleza. Aí ela chega para mim, vê na televisão que começaram a vacinar lá no Reino Unido. Ela fala: Mamãe, ganhei a aposta, cadê meu chocolate? Ah, Cara, muito bom, Luísa. Então a então não mamãe sei, vai eu acho ter que te dar um chocolate, viu, Luísa? Porque ninguém mencionou que onde a vacina ficaria pronta, né? Pois é, aí foi isso que ele explicou. Eu falei, não, mas não está disponível no Brasil ainda, não importa, o acordo era que ia ficar pronta. Se está vacinando gente, está pronto. Ah, então, tá bom, né? então Ai, Fazer o quê? você pergunta pra Luísa que cor que a gente tem que usar nessa virada do ano pra dar tudo certo, tá, eu vi que a Clarissa? Luísa é pé quente, então a gente vai seguir aí o que a Luísa disser pra gente. Se ela falar que tem que ser amarela, com bolinhas rosas, a gente tá topando, se for pra tentar agilizar, fazer a nossa parte, o que dá pra gente fazer pra agilizar esse processo. É engraçada a relação das crianças com a pandemia, né? A minha sobrinha Isabela, de quase 9 anos também, idade da Luísa, viu, Clá? Ela disse que o segredo pra gente se livrar do coronavírus era trancar ele numa gaiola e jogar a chave fora. Eu adorei essa solução, não sei por que ainda não fizeram isso, viu? É. A minha filha só falou uma Olha, coisa, de 4 anos. Ela só falou assim: eu tenho tanta saudade do tempo sem coronavírus. Tadinha. 4 anos. Judiação. Mas vamos à pauta do dia, da semana, do ano, do milênio. Vacina, Clarissa. Hoje, mais um dia de reuniões. Agora há pouco, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, estava com a gente aqui na primeira hora do Bastidores do Poder. E ele que esteve com o Eduardo Pazuello. E a gente está esperando, né? Medidas mais eficazes, né? Foi anunciada uma medida provisória. Eu sei que você tem detalhes aí dessas discussões na capital federal. olha, gente, o que que fica aqui como um recado muito claro do que está acontecendo no governo nesse momento? O governo percebeu que está perdendo o controle desse plano de vacinação. E sem uma direção efetiva, sem um rumo claro a ser dado para os governadores, uma estratégia detalhada, o que está acontecendo? Um tremendo de um corre-corre, onde cada governador está começando a ir atrás do seu, até para dar uma satisfação para a sua população, para a sua base eleitoral. Vamos lembrar, a gente vai entrar num ano que é importante para os políticos que querem tentar reeleição lá na frente, em 2022. O que está acontecendo nesse momento? O governo continua sem uma linha clara para esse plano de vacinação, mas está correndo atrás e vai tentar tomar para si a responsabilidade. Por isso, essa declaração aí dada por Ronaldo Caiado, que já repercutiu bastante, começou nas redes sociais, onde ele disse que o ministro Eduardo Pazuello vai fazer uma requisição das vacinas que forem compradas nos estados, uma tentativa de centralizar, portanto, o plano de imunização contra a Covid-19. Ainda em relação a esse assunto, a gente vai ter muita decisão, muita definição importante a partir da próxima semana. Sim, a gente está ali já no apagar das luzes quase do ano, mas ainda tem sessão do Supremo Tribunal Federal. E há a perspectiva de os ministros discutirem ações no plenário físico, ou seja, com mais capacidade de repercussão, que tratam da obrigatoriedade da vacina. E no meio dessas discussões todas, há sim a possibilidade de os ministros decidirem ali, apresentarem uma posição em favor de que seja possível adquirir as vacinas e aplicar vacinas no Brasil sem que elas tenham sido registradas na Anvisa. Por que isso? Eu conversei com o ministro Marco Aurélio Mello hoje, no comecinho da tarde, longamente, e ele me explicou que ele foi relator de um caso lá atrás, em 2019, que tratava de medicamentos, da obrigatoriedade do governo federal de fornecer remédios que não estão disponíveis no Brasil. Existem lá fora, mas ainda não existem aqui. Tem que ser medicamentos que não tenham um paralelo, não tenham um medicamento similar disponível aqui no mercado brasileiro, mas que pode ser importado. E uma vez trazido para o Brasil, poderia sim
ser fornecido pelo próprio governo federal antes que a Anvisa tivesse concedido o registro para esse medicamento, desde que tenha uma aprovação lá na sua origem, na agência sanitária do seu país original. Por que isso é tão importante? Porque, por mais que tenha uma vacina em desenvolvimento aqui no Brasil, do Instituto Butantan, em parceria com a chinesa Sinovac, existem outras lá fora que, eventualmente, poderiam ser trazidas para cá. E aí começa mais uma porta de entrada para uma corrida pela vacinação, ver quem vai ter essa possibilidade de acesso, quem não vai ter. Os próprios ministros reconhecem que pode, sim, dar bastante confusão, mas que o precedente hoje é esse. E, em tese, poderia se aplicar ao caso da vacina, no entendimento, pelo menos, de Marco Aurélio Mello. E é o que torce o João Dória, né, Clarissa? Talvez seja esse a grande fixação do governador de São Paulo, né? Se a coisa começar a engrossar em relação à autorização para aplicação no Brasil da Coronavac, né? Mas tem uma pegadinha aí, Cris, porque o que acontece? A vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, ela é desenvolvida no Brasil. Então, eventualmente, dependendo da interpretação dos ministros, poderia ter alguma nuance ali que trataria esta vacina como uma vacina brasileira. E a vacina brasileira teria que seguir os trâmites normais de registro. O precedente firmado, nesse caso dos medicamentos, trata de remédios que não têm similar no Brasil, estão sendo importados. Então, tem uma particularidade aí que pode ser usada para um lado ou para o outro. A gente vai ter que aguardar para ver se isso vai, de fato, ser levantado nessa discussão da semana que vem ou se vai ficar para mais tarde. De qualquer forma, é mais uma vez o Supremo Tribunal Federal dando um recado para o presidente Jair Bolsonaro. Um recado muito claro de que se o governo se omitir, se o governo demorar para fornecer dados detalhados, uma estratégia efetiva, capaz de fazer essa distribuição da vacina pelo Brasil todo e assegurar o acesso a toda a população brasileira, o judiciário vai sim intervir, pretende tomar decisões que vão obrigar o governo a seguir numa determinada direção. Há, por exemplo, a discussão sobre se é necessário aprovar a nova vacina em 72 horas ou não. São várias questões que já estão colocadas. A própria questão da obrigatoriedade da vacina é uma questão polêmica, cara ao presidente Jair Bolsonaro. Então, tudo isso pode aparecer na fala dos ministros na semana que vem. Era para ser no plenário virtual originalmente, muito mais tranquilo, muito mais calmo, só que não, vai para o plenário físico e ali a repercussão tende sim a ser maior. O bom do plenário físico é que a gente consegue acompanhar o que pensa cada ministro, né? E a gente tem ali uma contaminação de um poder pelo outro, né? Isso vem acontecendo muito nos últimos anos e agora na pandemia não é diferente, né? O legislativo e principalmente o judiciário vai se apropriando de discussões que originalmente seriam do executivo. E aí a gente tem um executivo que está patinando muito em relação a plano nacional de vacinação, em relação a planejamento de logística sobre a vacina, e essas discussões vão bater na porta do Supremo Tribunal Federal, que também vai se apegando aos minutos de fama, digamos assim, com essas sessões televisionadas que a gente fica ali para saber o que vai gerar de decisão depois. E dependente da decisão, a gente sabe que depois vira uma novela com gente contrária, gente favorável. O fato que é uma consequência da falta de planejamento, uma consequência de problemas que não conseguem ser resolvidos da parte do executivo, e a gente tem não só o judiciário, como também o próprio legislativo. O presidente da Câmara dos Deputados já falou mais de uma vez que a Câmara pode interferir em relação também a essa questão do Plano Nacional de Vacinação, o Supremo Tribunal Federal enfrentando essa e outras discussões, como a Clarissa trouxe, a exemplo da própria obrigatoriedade ou não da vacinação. Clarissa, eu queria puxar só mais um assunto com você, um assunto que você acompanhou muito de perto ao longo desse ano, que foi a PEC emergencial, né, Clarissa? E hoje tivemos um triste desfecho dessa PEC, pelo menos nesse ano de 2020. Não vai ter PEC emergencial, né? Olha, Bel, um desfecho difícil, mas absolutamente previsível, né? Porque acho que só o governo do presidente Jair Bolsonaro achava que ia votar alguma coisa muito relevante antes do fim do ano, principalmente se essa PEC emergencial viesse com medidas efetivas, medidas capazes, de fato, de segurar o gasto público,
promover um ajuste fiscal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez uma série de declarações essa semana, procurando acalmar investidores, apontando para a necessidade de ajustes, falou em corte de subsídios ainda neste ano. Agora, a questão está cada vez mais evidente, falta coragem para o governo e força no Congresso Nacional, articulação no Congresso Nacional para aprovar qualquer medida que seja impopular, que seja difícil. Me parece muito pouco provável que o governo do presidente Jair Bolsonaro vá conseguir fazer esse corte de subsídios prometido ainda neste ano pelo ministro Paulo Guedes, por exemplo, porque esse seria o último recurso, a última medida para passar uma faca em algum lugar ainda em 2020. Só que o que vai acontecer? A mesma coisa que a gente viu na discussão da desoneração da folha de pagamentos. Vamos lembrar, cortar subsídio nada mais é do que aumentar imposto, porque se o governo está fazendo uma renúncia fiscal, ele vai acabar aumentando a carga tributária. Para o setor produtivo, nesse momento, vai ser motivo de gritaria, obviamente. Sobre a PEC emergencial, havia ali muitos pontos importantes, gatilhos muito relevantes para assegurar o cumprimento do teto de gastos. Isso tudo acaba provocando mais insegurança no mercado. O mercado financeiro vai, sim, entrar no ano menos crente de que o governo vai ser capaz de fazer o ajuste necessário. Retomada de reformas, discussão, por exemplo, da reforma tributária, não deve acontecer antes de fevereiro, março do ano que vem. A gente vai ter um período agora de janeiro totalmente paralisado no Congresso, com recesso, discussão sobre a eleição para a presidência da Câmara, discussão sobre a presidência do Senado também, reforma ministerial sendo engatilhada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, e as medidas mais importantes de ajuste não foram tomadas, não veio um programa social com capacidade de dar um colchão aos trabalhadores que vão perder o auxílio emergencial a partir de janeiro. E eu queria aproveitar esse momento que a gente está falando justamente de corte de gastos, gente, para voltar um pouquinho para o Supremo e contar para vocês uma coisa que o ministro Marco Aurélio estava me contando à tarde. Perguntando ali para ele, olha, o que a gente vai ter aí nos últimos dias, antes do recesso do judiciário e tal. E ele contou o seguinte, olha, tudo bem, é um caso pontual, mas que é de importância nesse momento. Hoje, teve início um julgamento no plenário virtual, do qual ele é relator, que trata da seguinte história. É um senhor de 70 anos que estava para morrer com câncer de próstata, inclusive, é um câncer avançado, estava numa situação bem debilitada, e ele não tinha para quem passar a gorda pensão que ele recebia do governo brasileiro. E o que ele fez? Ele se casou com a sobrinha de 25 anos dele, para poder dar esse dinheiro para alguém. Obviamente, o Tribunal de Contas da União contestou essa pensão, não quis fazer essa homologação, e isso acabou indo parar no Supremo. A própria beneficiária, e essa sobrinha que se casou com o tio, apresentou um mandado de segurança pedindo para rever essa decisão. E aí agora, então, Marco Aurélio Mello repassou isso para o plenário virtual para que os demais ministros também possam se manifestar a esse respeito. Olha, eu vou dizer que as piadas que o ministro fez foram para lá de complicadinhas, digamos assim, dizendo, olha, como é que será que ele consumou esse casamento, né? Porque aos 70 anos, com câncer de próstata, está avançadíssimo. Então, você imagina, é uma situação absurda que a gente vê, no momento onde o governo deveria estar cortando gastos, a gente tem uma despesa exacerbada com coisas desse tipo, pensões se perpetuando para filhas de militares, juízes, privilégios que estavam na mira, por exemplo, da PEC emergencial, da PEC do Pacto Federativo, se falava em cortar privilégios, cortar supersalários, e tudo isso acabou caindo por terra, né, gente? E a gente lembra que o governo decidiu enviar para o Congresso uma meta fiscal para o ano que vem de nada mais, nada menos, um déficit de 232 bilhões de reais. Só isso, tá? Então, isso fica de exemplo. Né? Exatamente. Clarice Oliveira, valeu mais uma vez pela participação conosco nos Bastidores do Poder. Bom fim de semana para você. Tchau, pessoal. Bom fim de semana a todos. Até mais. Um beijo, Cláudio.